Olá, irmãos. Bom dia. Mateus capítulo 8 e o versículo 25 diz assim: Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Porque parece que as coisas pioram quando deviam melhorar. Olha a história que nós acabamos de ler. Os discípulos, cada um na sua realidade, viviam uma realidade que talvez não gostariam. Estavam presos, sem sentido, sem esperança, sem perspectiva. E o que aconteceu? Jesus apareceu. Jesus foi uma alegria, uma boa notícia para todos eles e até mesmo para aqueles que sofriam de doenças, de dificuldades, de problemas, sejam quais eles fossem. Onde Jesus passava, ele curava. Eu acredito que chegou a existir lugares, por que não cidades, em que já não existia mais nenhum doente. Por quê? Porque Jesus tinha passado. Então os hospitais daquela época, principalmente os seus parentes, dos enfermos, é claro, dos doentes, levavam até Jesus. E o que ele fazia? Ele curava. Então, para os discípulos, tudo estava maravilhoso. Tudo estava muito bom. Mas nesse episódio aqui, Jesus dentro do barco, uma tempestade muito grande soprou. E ali havia pessoas que sabiam lidar com o vento, sabiam lidar com as ondas. E eles tentaram, da sua própria forma, resolver o problema. Mas o que aconteceu? Eles não conseguiram resolver. Mas uma coisa era verdade. Primeiro, eles sabiam lidar com o mar. Segundo, eles estavam com Jesus. Nada poderia dar errado, ou, pelo menos, fugir dessa forma do controle. Então, da mesma forma, como a pergunta de hoje trouxe para nós, aqueles homens ficaram assombrados, porque quando as coisas deveriam melhorar, porque eles já tinham lidado com várias tempestades, agora parecia que aquela iria destruí-los, iria tirar a vida deles. E agora? Quando você já tentou de várias formas no seu trabalho resolver algo e não deu certo, para onde você vai? A vida é cheia de expectativas, não é mesmo? Nós queremos de uma forma, nós queremos de outra. Nós tentamos de várias formas possíveis. Mas parece que quanto mais nós tentamos, mais dá errado. Parece que
alguma coisa estamos fazendo errado, mas é justamente daquele jeito que nós temos que fazer. E você olha e vê outras pessoas fazendo igual a você, talvez de uma forma menos exata e tendo resultado. E nada para você funciona, nada melhora. Você já tentou conversar com seu marido, com a sua esposa, mas as coisas continuam. Já não há mais diálogo entre o seu filho e você. Não foi falta de oração, não foi falta de ensinamento. O que será agora? As coisas deveriam melhorar, elas pioram. E agora? O que fazer? Por que as coisas pioram? Quando na verdade deveriam melhorar. Essa pergunta de hoje, ela fala, ela insiste, ela grita na mente de milhões de pessoas, bilhões até, principalmente servos de Deus. Nós, quando estamos com Deus, imaginamos que os problemas não vão nos alcançar. Nós imaginamos que a dificuldade não vai bater na nossa porta, que nós vamos conseguir enfrentar este mundo com mais facilidade, que nós vamos conseguir ter mais paz. Linda a frase de Jesus que diz: deixo-vos a paz, a minha paz eu dou. E onde está a tal paz de Jesus que a minha vida está em guerra? Quando parece que eu já deixei de lutar, já tinha vencido uma batalha, aparece outra. E aí? Será que é isso mesmo? O que fizeram os discípulos? Olha a lição para você e para mim. Quando eles viram que não podiam, eles chamaram Jesus. Só que é claro, daquela forma desesperada, que é a forma muitas vezes que nós abrimos o coração a Deus. Talvez a nossa oração, a nossa conversa com Deus é só aquele blá blá blá, aquela repetição costumeira. Será que não chegou o momento de mudar isso? Porque a resposta para a nossa pergunta de hoje é que nós levamos a vida espiritual muitas vezes de forma mecânica, de forma teórica. Você aprendeu sobre a Bíblia, você aprendeu sobre a oração, só que o mundo real, ele não é teórico. O mundo real, ele é prático. Quando a tempestade da vida vem, e ela sempre vem, é ali que você tem que provar se tem fé ou não. Quando acontece o que eu falei para você na metade agora da nossa conversa, de tudo não funcionar, é aí que a fé tem que aparecer. Tanto é que Jesus, depois que foi chamado, ele levanta, olha para o mar e diz: aquiete-se, fique em silêncio. E depois ele olha para os discípulos e diz: vocês não têm fé? De uma forma simples e ao mesmo tempo repreensiva, a voz de Jesus chega até você e até mim. Em outras palavras, você não confia em mim, filho? Mas sabe por que as coisas pioram quando deveriam melhorar? Porque nós estamos olhando para as circunstâncias. Aqueles homens não estavam olhando para Jesus. Eles estavam olhando para a tempestade. Não estou dizendo que eles não viram Jesus.
Eu não estou dizendo que você não viu Jesus, que você não leu a Bíblia, que você não entendeu, que você não conheceu a verdade. Não é isso. Eu estou dizendo que você não está olhando como olha para as dificuldades para Jesus. Porque às vezes parece que as dificuldades são tão grandes que elas vão nos destruir. Sendo que na verdade o nosso olhar deveria estar em Deus. E eu sei que é ruim. Eu sei que você está chateado, está frustrado, porque coisas que você esperava que deveriam acontecer não aconteceram. Notícias ruins vieram. Surpresas ruins aconteceram. Mas não esqueça uma coisa. Jesus está aqui. Aí do seu lado. É isso que você tem que se lembrar hoje. Mas o mais importante, quando as coisas circunstancialmente, ou seja, aparentemente, aos seus olhos, aos olhos humanos, parecem que vão piorar, na verdade, é aí que Deus faz o milagre. Foi aí que Jesus se levantou. E é aí, nesse ponto da sua vida, que Deus quer se levantar também. Qual é a sua maior dificuldade? Qual é o seu maior problema? Mesmo que Deus vá repreender você, antes Ele vai fazer um milagre. Claro, um milagre que depende de você. Então confie, porque Deus confia em você. Deus acredita em você. Então não tenha medo, porque, como diz a Bíblia, ainda que os montes se lancem no coração dos mares, nós confiaremos no Senhor. Amém? Um bom dia para você, ou uma boa tarde, uma boa noite, e que Deus te abençoe.